Tá? Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 6, versículo 13. Para a gente ganhar tempo, o texto fala da escolha que Jesus fez. Sim ou não? Sim. O que está escrito aí? Jesus escolheu quantas pessoas? 12 o quê? Discípulos. Quem são esses discípulos que Jesus escolheu? Pode ler para mim? Pode ler? É o 12, né? Isso. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus 12 discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolo: Simão, a qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, e Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado o Zelador, e Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Amém? A leitura mostra para gente, com toda a propriedade, que Jesus ele escolheu discípulos. Sim ou não? Sim. Discípulos, automaticamente, a gente entende que se trata literalmente de alunos, né? Aprendizes, de fato. Observe que o texto também vai dizer que Jesus chamou eles de quê? De apóstolos. Pois é. Mas antes de se tornarem apóstolos, foram considerados primeiro o quê? Discípulos. Por sua vez, alunos, né? Aprendizes. Sim ou não? Sim. E automaticamente eu pergunto para vocês, nós somos o quê? Discípulos ou somos apóstolos? Discípulos. Porque nós estamos aprendendo. Não é verdade? E quanto mais a gente aprende, mais aluno a gente se torna. Qual é a nossa realidade? É nos tornarmos apóstolos? Não sei, talvez sim, talvez não. Por que eu falo isso? Porque hoje em dia nós estamos vivendo uma verdadeira onda, né? A onda do apostolado, a onda do bispado. Está errado? Não, não é errado. Só que às vezes a gente confunde um pouco os títulos e prefere ser chamado de apóstolo do que ser chamado de pastor. A gente prefere ser chamado de bispo do que ser chamado de presbítero. Até porque presbítero não é tão bonito quanto bispo. Bispo é maravilhoso, né? Imagina você se dirigindo a mim me chamando de Bispo Francisco, é muito mais bonito do que vocês me chamarem de presbítero. Tá? Mas independente da escolha, independente disso, tá? Isso aqui não interfere na nossa chamada nem na nossa vocação. Tá bom, gente? O título não interfere na minha chamada nem na minha vocação. Pelo contrário, o título também não me obriga a fazer nada. Mas, ao mesmo tempo que título tem, eu me sinto na responsabilidade de fazer alguma coisa. Ok? Então, isso é muito importante a gente observar que Jesus chama primeiro os seus discípulos, depois coloca o nome deles de apóstolos. Tá, pastor, e o que significa? Dentro do contexto, a gente vai ver automaticamente que apóstolo significa nada mais, nada menos que enviado. Aí eu paro e penso, né? Apóstolo Francisco, o apóstolo José Francisco, está presente hoje com vocês aqui, é um nome forte, né? Apóstolo José Francisco. Mas o que significa apóstolo, pastor? Enviado. Opa! Isso aqui já vai cobrar de mim. Porque não é o título, mas o significado que faz a diferença. Será que eu realmente sou enviado? E é claro, se a gente for pegar um pouco mais a fundo, esse mesmo título que me dá o sentido de enviado também significa missionário.
Então, o que significa apóstolo? Enviado ou missionário. Amém? Amém. O que significa o bispo? A mesma coisa que presbítero. Só que o presbítero ele é o ancião, o conselheiro, o orientador, aquele que substitui o pastor em casos de necessidade. E na condição de bispo, que ele é administrador. Deu para entender isso aqui, gente? Então vamos lá. Uma observação, tá? Para aqueles que detêm aí o material que eu trouxe. O cristão, ele nasce por meio de quê? Por meio da água. Não é isso? O nosso nascimento se caracteriza por meio da água. Calma aí, pastor, não é assim não, é. Como não é? Está na Bíblia. Sim ou não? Sim. Nascemos da água, tá? Por meio do batismo. Batismo em água, que significa um novo nascimento. E é claro, nascemos por meio da água, tá? No ato do batismo e sobre a essência do Espírito Santo. Que quem me leva a aceitar esse batismo é o Espírito Santo. Quem me conduz a esse batismo é o Espírito Santo. Então, automaticamente, como eu disse para você na semana passada, no simples ato de aceitar Jesus, o Espírito Santo já entra em sua vida para fazer as mudanças necessárias. Porque é Ele que nos convence do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Do juízo. Sim ou não? Sim. É Ele quem nos convence, faz-nos reconhecermos que realmente somos pecadores e que precisamos ser purificados de nossos pecados. Por isso a gente aceita ser batizado, porque significa que nós nos arrependemos dos atos cometidos e não queremos mais cometê-los. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Mas eu coloquei uma observação. Nascemos por meio da água no ato do batismo, na essência do Espírito Santo, mas olha só, cargos não vêm inseridos no rótulo de sua vida. Vem? Não. Mas eu acho que tem gente que pensa que vem, né? É verdade. Cargos não vêm inseridos. E detalhe, pergunto aqui a vocês. Vocês imaginaram que um dia estaria aqui fazendo um curso de obreiro? Não. Imaginaram que um dia o pastor Wellington e a bispa iriam colocar vocês aqui para aprender, para serem obreiros? Não. Claro que não. Mas o fato dele ter sentido no coração de colocar vocês aqui significa que houve da parte de Deus o quê? Um chamado. Sim ou não? Sim. O chamado se dá por meio dele e, é claro, atinge quem? Vocês. Então vamos lá. Cargos não vêm inseridos no rótulo da vida de ninguém. Amém, irmãos? Amém. Vamos lá. Porém, a descoberta dessa vocação, eu disse o quê? A descoberta dessa vocação, tá? Vem depois que sua vida passa a ser pautada, centrada debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Salvo fui, entrei no caminho, aceitei as condições e coloquei no meu coração o desejo de trabalhar, de fazer a diferença. Automaticamente as coisas começam a mudar na minha vida. Sim ou não? Sim. E aí você acaba descobrindo em você mesmo o que você gosta de fazer na casa do Senhor. Ah, pastor, que é isso? Tem coisas que a gente gosta de fazer na casa do Senhor. Se você perguntar, pastor, o senhor gosta de cantar? Eu vou dizer que não, eu não sei cantar, mas eu gosto. Mas não quer dizer que eu vou ser um cantor. Não sei cantar, quem canta é minha esposa. Eu não canto. E aqui é o contrário, né? Quando chamam ela para pregar, ela diz, eu não prego. Quem prega é minha esposa.
Se me chamar para cantar, eu até canto. Não é? Mas é assim que funciona. Então perceba que a gente precisa entender que essa vocação ela vai automaticamente se despertar nas nossas vidas. Claro que alguns vão ter, vai ser aquela pessoa que vai chegar aqui, vai arrumar a igreja, sabe? A vocação dele é essa. Tá? E a gente vai começar a descobrir isso à medida que a gente entra na igreja e se interessa pelo trabalho da igreja. Em fazer a vontade de Deus, em procurar obedecer a Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos lá. A pergunta: quem escolhe o obreiro? Quem é que escolhe o obreiro? É o pastor Wellington? Não. É o pastor Francisco? Quem é que escolhe o obreiro? Deus. Sim ou não? Sim. Nós vimos no texto que quem escolheu foi quem? Deus. Jesus, não foi? E escolheu para si o quê? 12 discípulos. A escolha provém de quem? Dele. Ok? Então, o primeiro passo na tua eleição, na tua escolha, na tua chamada, o primeiro passo quem Deus, e aliás, ele é sempre o primeiro que vai dar, não tem jeito. Foi o próprio Senhor Jesus. E aí, à medida que ele te chamou, automaticamente tocou no coração dele. Eu quero a Jéssica, eu quero a Stephanie. Porque é assim que o Senhor faz. Amém? Amém. Então sinta-se honrado, honrada, porque a escolha que hoje está sobre a sua vida não veio de você, veio dele, e ele foi o canal usado para que você pudesse estar aqui. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus por isso. O próprio Senhor, vimos aí, Lucas 6,13, Jesus escolhe 12 homens e chama eles de apóstolos. Como eu disse para vocês, significa enviado. Tá? Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo 1, e depois, segunda carta do mesmo ao seu pupilo Timóteo, capítulo 1, versículo 11, nós encontramos o apóstolo Paulo. Eu disse quem? Apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo descrevendo que ele foi feito apóstolo. Olha só, porque dentro do contexto, a pergunta é: quem foi que consagrou Paulo a apóstolo? Mas ele declara: eu fui feito. Se ele diz eu fui feito, significa que ele não foi ele que se fez. É simples, né? Não foi eu que me fiz apóstolo. Ele está dizendo: eu fui feito apóstolo. Então, pastor, me prova isso. Perceba que Atos Apóstolos, capítulo de número 9, se não me foge a memória, vocês podem corrigir se eu estiver errado, o mesmo está indo em direção à região de Damasco. Nesse trajeto, ele se depara com o próprio Senhor Jesus Cristo no caminho. Não é? E caindo automaticamente, Paulo escuta a voz do Senhor dizendo para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí o mesmo vai dizer: não, que isso? Permita-me parafrasear. Estou perseguindo o senhor não, estou perseguindo os crentes aí. Não. E aí a gente percebe que Jesus ele fala diretamente com Paulo. Paulo fica cego. O Senhor manda um profeta à casa dele. Só que o Senhor vai dizer para o profeta: vai, porque este é para mim um vaso que? Escolhido. E ele vai padecer pelo meu nome. Olha que coisa. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, e eu lhe mostrarei o quanto ele vai padecer pelo meu nome. O que o Senhor Jesus está colocando em evidência? Ele vai ser enviado. E automaticamente, quando o Senhor pega Paulo e começa a enviá-lo, é aqui que entra o sentido do apóstolo. E é aqui que o Senhor está escolhendo e consagrando Paulo a apóstolo, a enviado, tá, gente? A enviado, a missionário. Porque essa é a função verdadeira do obreiro: fazer a vontade do Senhor. Vocês estão conseguindo me entender? Sim. Amém. Sim ou não? Sim. Beleza.
E claro, sua escolha é vista literalmente na Bíblia quando Jesus diz a Ananias que Saulo, para ele, seria o vaso escolhido para levar a sua mensagem. Amém? Amém. Olhe para esse crente lindo que está do seu lado, diga para ele, diga para ela, o Senhor te escolheu. O Senhor te escolheu. O Senhor te escolheu. Para você levar a mensagem. Amém, irmãos? Isso é muito sério. Vamos lá. Ele diz que não nasceu, ele foi feito, ele foi constituído. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos melhorar isso aqui. Ninguém nasce, amém? Obreiro, sim ou não? Sim. Ninguém nasce pastor, ninguém nasce bispo, ninguém nasce missionário, ninguém nasce profeta. Não. Ninguém nasce. Mas a escolha pode se dar no ventre da mãe. Mas isso não quer dizer que você vai nascer já com isso. Porque eu não sei se você tem ou não essa chamada. Quem sabe é o Senhor. Mas ninguém nasce pastor. Já nasceu pastor? Assim direto? Não, já nasceu chorando quando a mãe é pastor. Não. É por causa disso que a gente tem um monte de pastorada, profetada, obreirada, não é? E o que a Bíblia nos orienta? A sermos bons obreiros, sim ou não? Sim. A Bíblia nos orienta a sermos bons obreiros, de maneira que a gente saiba manusear bem o que? A palavra da verdade. Algumas traduções vai dizer da justiça. Independente disso, significa que eu tenho uma obrigação. Porque a mesma orientação deste apóstolo aqui coloca dizendo que eu tenho que me apresentar como obreiro aprovado, que não tenho do que me envergonhar, sim ou não? Sim. Então ninguém nasce pronto, mas vamos lá, ninguém nasce pronto, porém toda chamada, eu disse o quê? A chamada ministerial exige de seus trabalhadores. Copie isso aí, Stephanie, isso é bom para a tua vida. Vamos lá. Dedicação. Deixa eu repetir para vocês. Toda chamada ministerial exige de seus trabalhadores o quê? Dedicação. Segunda palavra, obediência. Terceira, caráter. E última, disponibilidade. Vou perguntar. Toda chamada ministerial exige de seus trabalhadores o quê? Obediência, caráter e disponibilidade. Bonito. Amém? Amém. Vamos lá, eu não vou nem perguntar isso aqui para vocês não se sentirem acanhados. Existe algum obreiro ou obreira dedicado aqui? Não mesmo. Obediente? Também não mesmo. De caráter? Não quero saber. Disponível? Não fala não. Ok? Isso aí vocês falam para o pastor, falam para a pastora. Pastora, estou disponível. Porque realmente, irmãos, é muito importante a obra do Senhor. Tá? Uma lição. Eu estou na introdução, tá? Uma lição. Quando um obreiro se apercebe, quando um obreiro nota, tá? Ou se apercebe de sua responsabilidade. Olha que coisa. Quando ele nota a sua responsabilidade, ele passa a ser um investidor. Ele passa a ser o quê? Investidor. Na obra, tá? Ele passa a ser um investidor na obra. E olha só,
e faz isto com a sua própria vida. Porque quando a gente fala de investir, a gente já pensa logo no poder monetário, né? Já pensa em dinheiro. Então vamos lá, tá? Quando ele se apercebe da sua responsabilidade, ele passa a ser um investidor na obra e o faz com a sua própria vida. Em busca de quê? Você pode completar para mim isso? Vai. De aperfeiçoamento. De quê? Aperfeiçoamento. Uma vez que quem o chamou exige o quê? Preparo. Bonito. Bonito. Pergunta clássica: Jesus exige preparo da gente? Sim. Ah, pastor, mas está escrito que ele prepara. A gente escuta tanto por aí que o Senhor não chama ninguém preparado, mas preparado. Calma aí. Vamos olhar esse negócio direito. Que ele prepara, a gente sabe. Sim ou não? Sim. Ah, Jesus chamou, eu não estava preparado. Negativo. Se ele tira você do lamaçal do pecado, transformou tua vida, teu caráter, tua índole, isso é o quê? Você já está preparado, querido. Sim ou não? Sim. Agora, concernente ao exercício da obra, aí é outra coisa. Mesmo assim, ele vai exigir preparo. Aí eu pergunto, por quê? Porque imagina você pegar um cara despreparado e colocar ele para exercer uma função. Tu vai ter dor de cabeça, irmão. Não vai? Por que a gente tem um monte de igrejas quebradas por aí? Porque a gente vê um monte de supostos líderes quebrados. Eu gosto muito quando eu estou ministrando, né? Eu fico pensando naquele cara que tem a mania de dizer que todas as vezes que ele usa um sapato alto diferente, é uma unção diferente. Ele é africano, tá? Ainda não, né? Mas aqui também já tem um aí com cabelão, parece a Xuxa, são misturados com não sei quem. Porque eu acho que o Evangelho transforma. Sim ou não? Sim. A Bíblia diz para você vir como está e permanecer como está? Não. A palavra diz que você vai ficar como está? Não! A palavra diz que novas são todas as coisas, tudo se faz novo. O que furtava não furta mais. Não é isso? O que pecava não peca mais. O que antes você fazia, você não faz mais, porque você se tornou nova criatura. Eu não entendo que evangelho é esse que estão pregando por aí. E você pode vir do jeito que você está e permanecer do jeito que você está, porque Jesus só quer o coração. Jesus não é açougueiro. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Fala para o teu irmãozinho do teu lado, diz para ela, Jesus não é açougueiro. Diga para ele, carnudo não entra no céu. Não entra no céu. Amém? Glória a Deus. Então, quando o obreiro ou a obreira se apercebe da sua responsabilidade, passa a ser investidor na obra. Amém? Amém. Fale para ele, fale para ela, invista mais na sua vida. Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre investimento então. Tá? Quando a gente começa a falar um pouco sobre a importância do investimento, o que a gente pensa logo de cara? O verbo investir é alusivo em uma amplitude de implicações, podendo ser visto como aplicar, empregar. Ó, que bonito, ó. Podendo ser visto como aplicar, empregar, somar, depositar. Ah, pastor, mas o que eu tenho para colocar, por exemplo, somar? O que eu tenho para depositar? Calma, vamos lá. Bom, no sentido mais comum, dentro da sociedade, em geral, tá?
Este verbo, ele trata com o conceito monetário, foi o que eu disse para vocês no início, que nos diz, em princípio, isto: investir com finalidades lucrativas. Segura isso aqui já. Investir com finalidades lucrativas. Pastor, mas isso aí é dentro do sentido monetário. Calma, crente. Vou explicar. Eu até destaquei aí, com finalidades lucrativas. Mas entenda, só que eu preciso sair dessa linha financeira, desse pensamento financeiro, para dizer que investir vai muito, mas muito além dessa área, somente dessa. Sai, pastor, sai, literalmente. Eu posso investir na minha carreira, sim ou não? Sim. Pessoal. Eu posso investir na minha família, sim ou não? Sim. Você pode investir na igreja sem ser no sentido monetário, claro que o sentido monetário é importante, mas você pode investir sua vida na igreja, na obra, no trabalho, sim ou não? Sim. Então perceba que não é só no sentido financeiro, mas nós colocamos aí uma segunda alusão, tá? Empregar no sentido aqui, quando a gente traz do verbo investir a palavra empregar, a gente coloca aí para dizer o seguinte, que investir pode ser visto como lançar-se, entregar-se. Opa! Logo isso aqui diz que o obreiro, ele precisa lançar-se. Ele precisa se entregar. Aí eu pergunto, se entregar ao quê? A chamada. Você sabe qual é a sua chamada? Você desconfia mais ou menos que seja? Quer ver? Aquilo que você tem mais aptidão para fazer e você faz com esmero, é ali que está o passo da tua chamada. Amém, irmãos? Amém. Sempre dentro daquilo que você tem uma habilidade maior para fazer, uma facilidade, às vezes até, é ali que está a tua chamada. Deu para entender? Como eu disse, por exemplo, eu não canto bem, eu arranho. Aí você, mas a tua chamada é para cantar? Não é para cantar. Eu vou forçar a barra para dizer que sou cantor? Porque a gente sabe que tem. O cara tem aquela voz de taquara rachada, mas ele estima que é cantor. Só o sangue de Jesus para você ouvir ele. Né? Os instrumentistas vão para um lado, ele vai para o outro, mas ele diz, eu sou cantor. Sabe o que é? É o cara perdido na chamada. O Senhor chamou ele para fazer uma coisa, não, porque eu sou pregador, irmão. O Senhor me chamou para pregar, é mesmo. Não me critica não, tá? Não me critica não, porque esse é o meu jeito de adorar. O sangue de Jesus tem poder. E aí eu fui ver o cara pregar. Eu falei, tudo bem, já que tu adora rodando, rebolando para tu quanto é lado, né? Todo dia um vestido de uma cor. Um vestido. Tá na Bíblia isso, gente? Não tá. Não sei de onde esse povo arrancou isso. E vai pregar. Porque glória a Deus, aleluia, né, irmão? Porque Jesus é bom, glória a Deus, aleluia, né, irmão? Porque o Senhor vai te abençoar, glória a Deus, aleluia, né, irmão? Cadê a palavra? Cadê a Bíblia? O obreiro precisa de palavra. Glória a Deus. O obreiro precisa ter contato com a Bíblia. Perca tempo com a Bíblia. Amém, irmãos? Amém. Procura apresentar-te a Deus como obreiro Provar. que sabe manejar bem o quê? A palavra. Palavra de quê? Da justiça. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, gente. Tá Glória. pesado não, né? Não.
Tá bom? Valeu. Valeu. Meu Deus, olha só. Eu disse lançar-se e entregar-se, sim ou não? Sim. Vamos lá. Por que isso? Quer ler aí, Jesus? Ô, Stefano. Lê. Porque não estamos tratando sobre investimento financeiro, Mas mas investimento pessoal. Isto inclui dizer que o o investimento é baseado em cima daquilo que que nos... nos fará obter êxito Aonde? em áreas da vida desejada, buscada. Pergunto a vocês, isso é verdade? Sim ou não? Sim. Claro que é, gente. Porque se eu fosse trazer isso aqui para o lado secular, quem é que não quer alcançar os seus objetivos? Fazer uma boa faculdade, sim ou não? Sim. Quem é que não quer ter um bom emprego? Sim. Você luta para isso, não é? A gente se prepara para isso, a gente corre atrás para isso. Deu para entender? Na casa do Senhor não é diferente, não. É a mesma coisa. E quanto mais a gente investe, quanto mais a gente busca, quanto mais a gente se entrega, quanto mais a gente se lança, mais o Senhor, Ele investe em você. Amém. Amém. Por que Deus agora vai investir em você? Porque Ele viu que você, por si só, está buscando esse investimento. Buscando melhorar, buscando se abdicar, buscando negar-se de coisas que antes você gostava e agora você é obrigado a deixá-las. Ah, pastor, eu sou livre, eu não preciso. Tudo bem. Só que para eu ter a mão de Deus, o investimento de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, eu preciso me entregar de todo o meu coração. Ah não, pastor, não está na Bíblia não. Daniel, capítulo de número 10, versículo de número 12. Daniel está orando. Daniel está o quê? Orando. Daniel está orando. E perceba que a gente costuma sempre dizer, Daniel orou 21 dias, irmãos, ele fez Jesus de 20 dias. A Bíblia diz que Gabriel vai dizer para ele, a tua oração chegou no céu desde o primeiro dia. E desde o primeiro dia em que você aplicou o teu coração, eu desci. Desde o primeiro dia, a tua oração chegou. Eu desci para trazer a tua resposta. Claro, demorou por quê? Porque o príncipe da Pérsia se colocou entre eu e você. Mas tu não é guerreiro, Gabriel? Sou, mas sou mensageiro. E o cara que estava lá, ele era mais forte do que eu precisava de alguém mais forte. E aí desce Miguel. Aleluia, Jesus. Claro que eu estou parafraseando, mas essa é a verdade. Desce Miguel, Miguel segura, ele vai e entrega. Demorou 21 dias. Claro que ele ficou orando durante esse tempo. E ele declara que ficou orando, porque veja bem, isso me leciona e me ensina. Porque a tradição judaica, na cabeça deles, é diferente da nossa. Por que Jesus disse, batei, buscai? Por que Jesus usa isso? Que você tem que bater na porta até que quem está lá dentro abra para você. Por que Jesus usou essa linguagem? Porque era comum da tradição orar uma só vez e acabou. Tipo, eu já te pedi, pronto, acabou. Era hábito deles não se dedicarem a uma oração constante. Só que a Bíblia nos ensina a levar uma vida de oração constante. E mesmo eles tendo essa tradução, a gente vê na Bíblia homens que continuaram orando durante tempos. Daniel orou durante 21 dias. Jeremias orou quase a sua vida toda. E a resposta de Deus para Jeremias foi não! Não ora, não clama, não pede.
Por quê? Porque eu não quero. Quando chegar a hora de você orar, eu vou dizer para você orar. E tu não vai orar por eles, não, tu vai orar por você. Jeremias 33, 3. É Deus dizendo para ele, agora sim clama, por você. Amém, irmãos? Amém. Então ele ora 21 dias. O que é isso? É uma oração sem cessar. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então eu tenho que orar uma vez só, eu tenho que orar constante. O obreiro ora uma vez só, ora constante. Constante. Mesmo que às vezes ele não tenha força nem para orar, mas ele tem que orar. Mesmo que às vezes a oração seja misericórdia, Jesus, mas ele tem que orar. Eu já orei assim várias vezes. Eu posso dizer isso com propriedade. Nessa noite a minha esposa, ontem ela foi tomada por Deus lá na igreja. Lá. Foi dormir que hora? Que hora era aqui? 2 horas da manhã? Era 3 horas. Me obrigou a orar do lado dela. Vem pra cá. Às vezes Deus faz isso. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Não é todos os dias que o copo vai estar cheio, irmão. Vai ter dia que o copo vai estar vazio. E você vai precisar de alguém para encher o copo para você. Amém, irmãos? Amém. Vamos lá, deixa eu voltar para cá. Beleza. Pensando assim, a pessoa focada, eu disse o quê? Vai buscar dentro de seus sonhos realizar o quê? Os seus planos. E dar vida aos seus projetos. Quando é que ela vai pensar assim? Quando ela começar a investir em sua própria vida ministerial. Em sua própria chamada como homem de Deus e mulher de Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Pode dar uma glória a Deus por isso? Glória a Deus. Quando uma pessoa começa a investir nela mesmo, o que acontece? Vamos lá. Quando uma pessoa começa a investir nela mesma, é porque o seu real interesse é ficar pequeno, não é isso? Não. Não é não? Não. É desvalorizar-se, não é isso? Não. Não é não? É o quê? Crescer. Fala mais alto. É o quê? Crescer e evoluir. Crescer e Evoluir. Deus do céu. Isso é bonito, né? Qual é o seu interesse aqui hoje, nessa manhã? Você poderia estar em casa agora, sim ou não? Não poderia? Sim. Escola dominical só à tarde. Poderia estar dormindo até essa hora, hein? Não é? Cama boa, gostosa, tá frio, né? Uma vez pastor Francisco lá de Linde Vasconcelos, pastor Wellington arrumou esse cara onde? Só para me tirar do meu sono. Reclama com Deus. Reclama com Deus! Claro, vocês não estão reclamando, está todo mundo vendo, então você não está gostando. Mas vamos lá. Repetindo, quando uma pessoa começa a investir nela mesma porque o seu real interesse é Crescer e evoluir. crescer e evoluir. Não é só crescer, crescer é uma coisa, sim ou não? Você pode crescer de qualquer maneira, não é verdade? Agora, crescer e evoluir é outra coisa. Porque você está crescendo de forma o quê? Centrada, correta, certo, não de qualquer maneira. Tem alguém podando você para que o teu crescimento seja bonito. Não está na Bíblia, o que Jesus disse? Que o pai era o quê? O viticultor. Algumas Bíblias vai dizer o agricultor, né? E ele era o quê? A videira verdadeira. Né? E o que ele fala das varas, dos ramos? A que não produz, faz o que com ela? Mas a que produz, faz o que com ela? Trabalha com ela, investe nela. Meu Deus do céu, vocês são os ramos que o Senhor escolheu para trabalhar nessa manhã. Glória a Deus. Por que vocês são os ramos? Porque o Senhor Jesus ele está investindo em vocês.
Ele está colocando em você. Perceba, a árvore tem o sangue da árvore é a seiva, né? Se você faz um corte, ela vai fazer de tudo para fechar aquele corte com a seiva. Aí você pega um galho seco, a árvore trabalha dobrado. Para quê? Para manter aquele galho seco. Porque ela sabe que se ela não impedir o processo que seca aquele galho, será ela toda que vai secar. Então ela faz um esforço gigantesco para manter aquele galho seco naquela posição para ela não morrer. Quando você arranca o galho seco, ela se sente aliviada, livre. É o que Jesus está dizendo. Não produz, está seco. Se não produz, está seco, não serve. Arranca, porque atrapalha o crescimento, porque impede a evolução. Amém, irmão? Amém. Ficou pesado não, né? Não. Deu para entender? Bota mais cara. Repita comigo: Jesus não deixa eu me tornar galho seco. Trata de mim. Eu quero crescer, evoluir na tua presença. Glória. Glória a Deus. Vamos lá. Quando o assunto, meu pastor, é investimento material. Quando o assunto é investimento material. Olha que bonito isso aqui. Sim, o investimento também é pessoal. Tá isso aí? Stefano? Não. Então depois tu pega esse daqui, eu vou mandar para vocês. É porque o meu tem um pouquinho de diferença, tá? Mas vamos lá. O investimento também é pessoal, porém o lucro é crescimento espiritual. Fala para o teu irmão do teu lado. Quando o investimento é bom, o lucro é crescimento espiritual. Glória a Deus. Todo aquele que investe em seu ministério, todo aquele que investe em quê? Ministério. Está buscando aperfeiçoar-se, ou melhor, está buscando o aperfeiçoamento. Sim ou não? Sim. O que vocês estão fazendo aqui nessa manhã? Buscando aperfeiçoamento. E isso é uma forma de investimento, sim ou não? Sim. Ah, meu Deus! Aleluia. Todo aquele que investe em seu ministério está buscando o aperfeiçoamento. E olha a parte final. A fim de exercer. Exercer o quê? O seu trabalho. Amém? Amém. Que coisa bonita. Com dignidade, tá? Exercer o seu trabalho com dignidade. Porque é isso que Jesus quer dos seus obreiros, sim ou não, irmão? Sim. É isso que Jesus quer da gente. O obreiro tem que ser digno, não é isso? Sim. Glória a Deus por isso. Outra pergunta. Como a Bíblia vê essa questão do investimento pessoal? Como é que a Bíblia vê essa questão do investimento pessoal? Olha só. Primeira carta de Paulo a Timóteo 2,15. Já falamos tanto, né? Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Olha como é que a Bíblia vê esse investimento pessoal em você. Olha como a Bíblia, estou falando da Bíblia, gente, como é que ela vê isso. Meu Deus.
A bem da verdade foi como o Espírito Santo disse para Paulo, diz para a minha igreja, como é que eu vejo o crescimento espiritual do meu povo. Bonito, né? Então, a fórmula desse crescimento, quem nos mostra aqui pela revelação, é Paulo. Mas perceba, Paulo não escreve nada dele. Ele mesmo diz que recebeu do Espírito Santo toda a inspiração. Logo, quem está colocando Paulo para redigir isso aqui é o Espírito Santo. Logo, quem está capacitando a igreja não é Paulo, é o Espírito Santo. Paulo é apenas um canal, como hoje sou para vocês. Amém? Amém. Porque quem está falando com vocês, buscando de vocês, investindo em vocês, acreditando em vocês, é o Espírito Santo. Amém. Porque se não fosse ele não teria essa ideia de colocar isso aqui. Se não fosse o Espírito Santo, ele jamais partiria para este princípio. E eu não estaria aqui, poderia ser qualquer um outro. Mas aprove o Senhor nos colocar aqui para ajudar vocês. Porque é assim que o Senhor faz. Um ao outro ajudou e ao seu próximo disse o quê? Esforça-te. Esforça-te. Com certeza. Eu entendo que eu estou aqui porque ele precisou de ajuda. E eu tenho certeza que se fosse ao contrário, seria eu precisando de ajuda. Porque quando nós estamos à frente de uma obra, a gente precisa de ajuda. É por isso que vocês estão sendo escolhidos, separados, preparados, Glória a Jesus. aprendendo, Aleluia. para não ser obreiro de qualquer maneira. Amém? Amém. Bom aí? Pegou? Tá certo. Vamos lá. Não. Tem mais uma pauta aqui que eu coloquei assim. Vê se a ideia não se encaixa com o que foi dito. Vamos lá. É uma regra clara de investir em si mesmo. Sim. Claro que quando eu me refiro a esse investimento, claro que eu estou falando sobre o corpo ministerial. Todos os chamados, a igreja toda faz um corpo ministerial quando o assunto é obra. Tá? A igreja toda. Então, eu coloquei, a prédica principal é que investimento às vezes é preciso ser mútuo também. E quem é que vai promover esse investimento? O líder, claro, com vocês. Porque se a igreja precisar, vocês vão estar ajudando ele. Amém? Amém. Vocês estão sendo escolhidos para isso. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Maravilha. Que o Senhor abençoe vocês, viu? Vamos lá. Esse procurar do versículo denota ou significa o seguinte: estar diante de Deus sem mácula. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Nós somos seres humanos, sim ou não? Sim. Nós somos falhos, sim ou não? Sim. Nós não somos perfeitos, embora a Bíblia diga com toda a propriedade: anda na minha presença e seja o quê? Perfeito. Quando a gente vê a Bíblia dizendo anda na minha presença e seja perfeito, porque perfeito é o Senhor, e precisamos trilhar esse caminho de perfeição, é a Bíblia dizendo seja justo, seja correto, seja honesto, seja verdadeiro. Deu para entender? Aleluia. Sim ou não? Sim. Por que Deus coloca essa definição? Porque é isto que Ele espera. Uma vez que você automaticamente colocar em pauta o que eu acabei de dizer, você vai estar entrando no caminho da perfeição, que é o que Deus quer, porque perfeito eu não sou, tenho falhas. Quer ver uma prova? Jeremias. Eu gosto muito de Jeremias.
Por que eu gosto de Jeremias? Ele já começa reclamando logo no primeiro capítulo. Não é? Ele já começa mostrando o seu lado humano. Glória a Deus. E ele já começa mostrando o seu medo natural de todo mundo. Quem é que diante de um desafio nunca teme? Claro que às vezes a gente até gosta. Tem desafio que a gente gosta, eu vou. Mas tem desafios que a gente tem medo. Sim ou não? Sim. É o caso dele. Porque quando ele automaticamente escuta Deus dizendo para ele: eu te escolhi desde o ventre da tua Mãe. e desde o ventre da tua mãe eu já te chamei, já te consagrei, já te dei as nações por profeta. Deus só vai falar isso para ele quando ele está com 23 anos. Prestes a entrar ali na escola, já estava na escola, né? Para ser sacerdote. Sabe que só iria ser consagrado com 30 anos, mas estava lá fazendo seu estágio sacerdotal. Eu interpreto, talvez eu esteja errado, mas eu interpreto que naquele momento que Deus chama ele para ser profeta, a constituição histórica diz que ele estava sendo preparado para ser sacerdote e iria fazer o seu primeiro estágio, realizar a sua primeira cerimônia, claro, auxiliado pelo seu pai. Mas no exato momento que ele se prepara para isso, o Senhor chama para ele, você olha para ele e fala: querido, eu te chamei para ser sacerdote, te chamei para ser profeta. Amém, irmãos? Amém. Eu não te chamei para ser sacerdote, eu te chamei para ser profeta. Tudo bem, continua estudando aí, mas a partir de agora tu é profeta, e a tua escolha se deu lá dentro do ventre da tua mãe. Lá a tua consagração aconteceu. Meu Deus do céu. Amém, irmãos? Amém. Aí eu pergunto para vocês: ele estava pronto para ser profeta? Não. Não, reclamou. Sentiu peso. Não, eu sou um menino, sou uma criança, não sei falar, não é? Por que ele disse: eu sou um menino, eu sou uma criança? Assim, abaixo de 21 anos de idade, a tradição judaica considera abaixo de 21 anos, menino, moço, moça, criança. É menino. Tem 20 anos? É menino, é moço. Passou dos 21, faz adulto. Para nós é 18, né? Agora é 16, né? É 18 ou é 16, sei lá. 18, né? Faz 18 anos. Enche o peito, sou dono do meu nariz, não é não? Se estiver morando dentro da casa do pai, não é não. É verdade. Porque tem esse negócio, né? Estou com 18 anos, sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero. Não é não. Você vai fazer o que você quiser quando você for para a sua casa. É verdade. Quando você morar na sua casa, aí você pode fazer o que você quiser, chegar a hora que você quiser. Mas dentro da casa do papai e mamãe tem hora. Oh, meu Deus do céu. Pastor, dentro da casa de papai e mamãe tem ordem. E detalhe, na casa do Senhor também tem ordem. Glória a Deus. Amém? E aqui o negócio é mais forte, porque é ordem de essência. Amém? Porque tem essa mania de ordem e indecência agora entrando no meio da vibe cristã. Está repreendido isso aí, né? O sangue de Jesus tem poder. É ordem de... Amém? Vamos lá. Então ele tem que se apresentar sem mácula, que possa incriminá-lo ou envergonhá-lo de fato. Que responsabilidade, né? Olha só o quanto a gente luta para manter isso. E está lá Jeremias, né? Teve uma hora que ele falou assim: Deus, eu estou me sentindo lesado, enganado. Eu imagino Deus olhando para ele assim e perguntando: quem te enganou? Desde quando eu disse para você que era isso que você deveria fazer? Orar para que eu mudasse o meu plano. Eu não quero mudar o meu plano. Eu quero que o povo vá para o cativeiro. É minha vontade que eles passem pelo cativeiro. Eles precisam passar pelo cativeiro. Era a última escola de aprendizado. Porque até então Israel e Judá estavam vivendo os lapsos
das quedas da idolatria. Uma hora estava bem, uma hora estava mal. Uma hora estava bem, uma hora estava mal. Cativeiro vai consertá-los definitivamente. Voltam reconhecendo que jamais deveriam encaminhar-se pelo caminho da idolatria. O cativeiro é importante. É o começo de uma nova história. A luta, a prova, é o começo de uma nova história. A gente tem aquela mania de dizer qualquer coisa vai para o leito, né? Porque o leito, não, pode estar bom, se o senhor quiser botar lá, ele vai botar e pronto, acabou. Terrível. Tudo bem que a gente sabe que às vezes o leito conserta muita gente, óbvio. Né? No leito que se conscientiza, toma vergonha na cara, a gente luta para não ir para lá. Mas não quer dizer que só vá por causa de pecado, não. Eu vi uma pessoa que foi para o leprosário. Estava boa. Apareceu a lepra, ela foi para o leprosário. O que eu fiz para estar aqui? Ela foi lá só para levar a palavra, realizar curas dentro do leprosário. Depois que o propósito foi feito, ela sai de lá como? Curada. Eu pergunto para vocês, quem é que quer ir para um leprosário, irmão? Bom, eu já fui, tá? Eu vi o estado. Dá medo. Tu vê pessoas com o braço sendo comido, sem dedo, uma coceira interminável. O médico dizendo, não toque em ninguém, os enfermeiros não toquem em ninguém. Tá? Usa máscarazinha, não tira a máscara, porque até o ar é contaminado. O pior não é isso, o pior é as pessoas querem tocar em você, elas querem. E você tem que... É horrível. Espero que... Não vou dizer que eu espero que você não vá evangelizar nesses lugares, porque não, se o senhor quiser que você vá. Foi o que a gente foi fazer, evangelizar. Amém, irmãos? Amém. Vamos lá, deixa eu caminhar aqui, senão vocês vão ficar chateados comigo. Vamos lá, chamada ministerial, por sua vez, está direcionada à grande comissão que é a igreja. Mas vamos lá, deixa eu falar um pouco sobre o ministério. Vamos conhecer um pouco o nosso ministério, amém? Amém. Repita comigo, a chamada ministerial, A chamada ministerial, segundo a Bíblia, segundo a Bíblia, faz parte da vida, diga, da minha vida, como cristão. Foi escolhido para isso. Vamos lá. Jesus, quando ascendia ao céu, segundo Paulo, deu dons aos homens. Amém? Amém. Vamos lá. No texto de Efésios 4:11 escrito está: deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Talvez na sua tradução, ao invés de doutores, você encontre mestre. Mas independente disso, percebe-se que o texto é claro. Paulo está dizendo que Jesus deu dons aos homens. Pergunto a vocês, quem é que dá os dons? Jesus. Quem é que escolhe? Jesus. Quem é que separa? Jesus. E Jesus usa quem? O homem. O homem. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus por isso. Vamos lá. Quanto a bispo, presbíteros e diáconos, a pergunta é, onde eles se encaixam? A chamada presbiterial é aprovada pelo cristianismo? É. Mas Jesus chamou presbíteros? Não. A chamada diaconal é aprovada pelo cristianismo e pelo Cristo. Mas eu pergunto, Jesus chamou diáconos? Não. Não.
Aí você pergunta por que Jesus não aparece chamando presbítero e por que Jesus não aparece chamando diáconos? Porque já eram cargos, ou seja, realidades comuns do povo. O que é o presbítero? O ancião. Aquele que já possui as suas cães branquinhas, né? Suas cães branquinhas, cabelo, barba branca. Ancião. E o que era o diácono? O escravo, o servidor, o trabalhador. Termos comuns. Só que esses dois títulos aqui que aparecem no cotidiano comum, eles entram na igreja como trabalhadores aplicados, como pessoas importantes. Porque se Paulo quisesse tratar com a igreja, ele reunia os anciões. Porque a tradição histórica coloca os anciões como aqueles que vão decidir causas na Bíblia. Ah, pastor, não. Quando a gente lê o livro de Ruth e a gente percebe que a causa de Ruth está sendo julgada, quem é chamado para julgar a causa? Os anciões. Termo comum. Esses automaticamente, na visão de Paulo, passaram a ser automaticamente aqueles que poderia substituí-los. Porque eram os homens do conselho, da orientação, do ensinamento, do tratamento, do cuidado, e eles deveriam ser respeitados. Passou a ser cargo na igreja. Amém? E Jesus aprova. Mas aí é que está. Jesus ele foi chamado de pastor e bispo. E aí o presbítero passa a ser considerado bispo nessa condição. Eu coloquei uma observação aí, porque bispo e presbítero significa a mesma coisa. Mas eu coloquei uma observação interessante. Jesus, como pastor, ele cuida, ele zela, ele alimenta, ele protege. Amém? Porém, como bispo, ele administra, ele ensina e ele aconselha. Amém, irmãos? Amém. Deu para entender? Sim. Glória a Deus. O presbítero é maior que o pastor? Não, na Bíblia não. Amém? Mas tem gente achando que é, né? E quando consagra o cara a bispo, é ele, é seu bispo, eu sou mais um pastor. Não. Veja o que Paulo diz, é chamado de pastor e bispo. Quem é que vem primeiro? Pastor. Quem é que vem depois? Bispo. Então aonde que o bispo é maior que o pastor? Mas nós temos esse pensamento aí fora. Gente, eu estou falando de Bíblia para vocês, não estou falando de axiologia, tá? Porque o que a gente vê aí fora é um monte de axiologia. Graças a Deus, o pastor Hélio está sendo um canal de Deus para orientar vocês a serem bons obreiros, tratados, sarados, conscientes. Amém? Amém? Então, ora pela vida desse homem, para ele continuar tendo essa sabedoria, essa graça sempre. Glória a Deus. Amém? Amém. Vocês vão ajudar ele? Amém. Tem que ajudar, né? Eles ajudam. Oh, tá vendo? É um bom pastor. Vamos lá! Glória a Deus, irmãos. Eu acho que eu não preciso nem falar mais sobre essa questão de presbítero e diácono. Precisa? Qual é o papel do diácono? Alguém sabe? Servir. Vamos lá. O diácono, na tradição, era aquele elemento que ficava na porta da igreja, por isso que se tornou cargo, porque ele ficava na porta da igreja quando terminava o culto. O diácono ficava na porta da igreja cumprimentando os irmãos, desejando uma boa viagem e um próximo retorno abençoado. Vai em paz e quando voltar, que Deus te abençoe. O papel do diácono era cumprimentar os irmãos, pedir para que eles fossem em paz e voltassem em paz quando viesse de novo. Eles usavam uma expressão que a Igreja Católica se apropriou e transformou em nome de missa. A missa. Por quê? Porque o diácono dizia, id missa et, vai em paz e volte sempre. Id missa et,
vá em paz e volte. Tem alguma coisa a ver com missa? Não. Que missa passou a substituir o que era culto. Só que na Bíblia eu vejo Jesus falando de culto. Quando Jesus está sendo tentado no deserto, o que ele diz para o diabo? Na última tentação, o que ele diz? Adorarás somente ao Senhor teu Deus. e somente a Ele, segundo algumas traduções, somente a Ele darás culto. Algumas vai dizer, somente a Ele adorarás. Logo eu entendo que ninguém adora sem cultuar. Não é verdade? E quando é que começa o meu culto de adoração? A hora que eu quiser. É somente quando eu venho para a igreja? Não. O culto começa onde? Na igreja ou em casa? Em casa. Amém, irmãos? Amém. Deus é bom? O tempo Então vamos lá, só para a gente fechar aqui, já está na hora, vamos lá. Diácono, diaconeia era o servo, presbítero, bispo, tá? Que se definia como ancião. A vida do Cristo se definia como, oh meu Deus, olha só que coisa bonita. Vamos falar sobre o diaconato aqui. Jesus foi diácono? Foi. O que está escrito no Evangelho de Marcos? Eu vim para servir e ser servido, não foi? Sim. Não é isso que está escrito? Ele disse, eu vim para ser servido. Não. para servir. Servir e ser servido. Não, eu falei, eu vim para servir e ser servido. Vocês falaram que sim, vamos lá, corrigiu. Eu vim para ser servido. Não é isso? Está escrito? Não. Não? O que está escrito? Eu vim para servir e ser servido. Não para ser servido. E não para ser servido. Eu vim para servir, e não para ser servido. Parece meio contraditório, porque a gente vai ver um momento em que Jesus agora chega diante dos seus discípulos, apóstolos, dentro de uma reunião que seria a última a ser celebrada por ele, e Jesus vai lavar os pés deles. O que Pedro vai dizer para ele? Não. Que isso? Eu nunca vai lavar meus pés. Não. Quem tem que estar fazendo isso, quem? Sou eu. Aí o que Jesus diz para eles? Se não lavar, se tu não permitir que eu lave teus pés, tu não terá parte. Não terás parte comigo. Aí você pergunta, por que Jesus tomou essa atitude? Era comum, na época, eu ir na tenda do pastor Wellington, visitá-lo, e quando eu chegasse na porta da tenda, ele mandava o seu servo vir até mim com uma toalha e uma bacia de água. Para quê? Lavar os pés, empoeirados da caminhada. O lava-pés alivia a tensão, traz refrigério. Olha que coisa interessante, não? O simples ato de lavar os pés aliviava a tensão. Tu se acalmava, tu se sentia bem recebido. Olha que coisa. Era uma boa recepção. Quem fazia isso? Os servos. Jesus está se colocando no papel de servo e dizendo para eles: o que eu estou fazendo é para vocês fazerem igual. Por isso que ele é um modelo perfeito para a minha função ministerial. Porque se eu não me parecer com Jesus, está errado. E ele está dizendo, eu estou fazendo para que vocês façam o mesmo. Quando Pedro disse, quem tem que fazer isso sou eu. Ô Pedrinho, se eu não fizer, você não tem parte comigo. Qual é a reação dele? Então faz o seguinte, lava as mãos e a cabeça. Pedro queria se sentir completo, né? Só que Jesus está dizendo, não, isso aqui já é o suficiente, eu quero que vocês façam isso, tá? Gente, o que Jesus está ensinando aqui? O obreiro tem que ser o quê? Servo do servo.
Sim ou não? Sim. E quando o obreiro se torna servo do servo, quanto mais a gente cresce em títulos, mais a gente diminui na presença do Senhor. Por que, pastor? Porque no céu não entra meu título. Então, quanto mais eu cresço, mais eu diminuo. Quanto mais eu cresço, mais eu trabalho. Quanto mais eu cresço, mais eu me responsabilizo. Quanto mais eu cresço, mais eu sou cobrado. Quanto mais eu cresço, mais eu sou observado. Quanto mais eu cresço, mais as pessoas me observam. É o preço, e o preço é me parecer com Jesus, e jamais deixar que o cargo, o título, me coloque na condição de eu quero que você me obedeça. Volto a dizer o que eu disse para vocês: quando eu começo a exigir, eu perdi a minha autoridade. Quando eu começo a dizer para vocês, ó, me respeitem porque eu sou pastor, eu já perdi a autoridade. Porque vocês precisam olhar para mim e obedecer sem eu precisar falar nada. Só um gesto, um olhar, você entende. Porque eu sou líder. Líder é aquele que coloca a mão na massa. Não é aquele que fica delegando, vai. Isso não é líder, isso é chefe. Chefe que fica, vai, faz. Líder não, mete a mão. Porque quando ele trabalha, coloca a mão, sabe o que acontece? Os liderados estão dizendo, ele está metendo a mão, querido. Vamos junto. Porque isso aí é um líder que não vai deixar a gente na mão. E detalhe, quando você é um líder, meu Deus do céu. Líderes Tarzan. Já ouviu falar dessa, pastor? Já viu liderança Tarzan? A galera mais nova nem sabe o que é Tarzan, né? Tarzan era o rei da floresta, né? Tomou o lugar do leão. Não sei como é que ele se tornou o rei da floresta, foi criado por macaco, né? Mas tudo bem. Tarzan, quando precisava de ajuda, ele gritava, né? Dava o gritinho dele. Vinha toda a floresta, vinha tudo que é bicho. Libertação. O grito dele vinha todo mundo. Tem gente na igreja que tem essa mania. Quando grita, ele quer que venha todo mundo. Não vai vir não, querido. Amém, irmão? Amém. Fala pro teu irmão do teu lado. Síndrome de Tarzan não, querido. Glória a Deus. Funciona na casa do Senhor não. Mas quando você trabalha debaixo da graça, aí as coisas fluem. Não é? Fala pro teu irmão do teu lado. Sabe o que eu preciso? Somente da graça. Somente da graça. E da unção. O resto é consequência. Glória a Deus. Chamada ministerial, eu vou parar por aqui. O Senhor falou isso para o Paulo, né? Pois é, meu irmão. Vamos lá, gente. Eu vou parar por aqui. Eu trouxe um material para vocês, eu vou deixar para o pastor. Mas tem uma parte aqui que eu não posso deixar de falar com vocês, que é muito importante para a vida do obreiro. Tá? A gente está falando sobre investimento, sim ou não? Sim. Então, perceba uma coisa importante, para a gente fechar. Como investir no meu ministério? Uma pergunta. Como investir no meu ministério? Bom, já vimos que devemos nos apresentar como obreiro o quê? Aprovado. Beleza. Esse é o primeiro ponto. Tá? O obreiro aprovado é aquele que zela pelo seu ministério, aquele que zela pela sua chamada, é aquele que cuida, sim ou não? Do seu chamado. Vamos lá. Quem zela pelo seu ministério está sempre procurando melhorar sua vida espiritual, sim ou não? Sim. E melhorar, claro, sua chamada e sua vocação. Apresentar-se significa estar apto diante de Deus. Apresentar-se significa o quê? Estar apto. Amém? Repita comigo, eu preciso estar apto diante de Deus. Como obreiro aprovado. No caso, obreira aprovada. Vamos lá. Que não se envergonhe, tá, de sua chamada.
nem faz vergonha, nem faz vergonha a sua chamada ministerial. Que não se envergonha e não faz vergonha. Tem obreiro que faz vergonha, pastor? Tem. Misericórdia, né? Mas é verdade, gratidão. Misericórdia. Que não faz vergonha, tá? Mas, infelizmente, o texto diz que não se envergonha, mas também não faz vergonha. Vamos lá. Ele zela pela sua chamada. Agora, saiba manejar bem, isto é, possua um bom relacionamento com a palavra. Eu disse o quê? Que possua um bom relacionamento com a palavra, que guarda a mesma no coração, procura vivê-la a cada momento da vida. Meu Deus do céu! Isso é sério. Vamos lá. Investir no ministério é isto. Eu coloquei aí, como é que eu vou guardar a palavra, como é que eu vou investir na minha vida, tendo um bom relacionamento. Vamos lá, lendo a palavra. Eu preciso ler a palavra todos os dias? Preciso. Faço? Não. Deveria? Devo. É bom ler a palavra todo dia? É, mas dá sono. Às vezes tem texto que eu não entendo, eu passo batido, vou embora. Texto que eu não entendo, eu paro para tentar decifrar. E vou buscar, porque o que a gente aprende na Bíblia é o quê? Examinai as Escrituras. Não é isso? O que ele disse para Josué? Capítulo 1, versículo 8 e 9. Não aparte da tua boca o livro desta... Mas antes medita nele o quê? De noite. De dia e de noite. A diferença. Não aparte da tua boca o livro desta lei. Não se distancie do livro desta lei. Tem uma tradução, uma moderna, que vai dizer: antes aprenda as sagradas letras. Coisa linda é a leitura. Eu só aprendo se eu ler, sim ou não? Sim. Se eu não ler, eu não aprendo. Por isso que a tradução nova diz: antes aprenda as sagradas letras. Pegou isso aqui? Meu Deus do céu, não aparte da tua boca o livro desta lei, mas antes, medita nele, meditar. Não é somente ler, é ler e meditar. O que é meditar? É perguntar, é vasculhar, é correr atrás. O que é isso, Deus? Vamos lá. Então, lendo, examinando e aprendendo a Bíblia. Eu disse o que, irmãos? O que eu disse agora? Lendo, examinando. Vamos lá, existem 3 focos na minha chamada com relação à Bíblia. Em relação à Bíblia, eu faço uma leitura devocional. Amém? Amém. Quem faz leitura devocional aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pessoas gostam de fazer uma leitura devocional. O que eu aprendo na leitura devocional? Dedicação. A leitura devocional diz que eu preciso ser uma pessoa dedicada. Dedicada a quem? A quem? A palavra. Ok? Segundo, repita comigo, leitura exegética. Ih, pastor, você está falando grego agora. Calma, vou te explicar. A palavra exegese significa sacar, extrair, trazer à tona, fazer vir. Então, quando eu entro, se eu estou fazendo um investimento, eu preciso extrair alguma coisa da onde vem o meu condicionamento. Sim ou não? Sim. Então, é por isso que eu preciso sacar da Bíblia, extrair da Bíblia, trazer da Bíblia para onde? Para mim. Porque o que vem da Bíblia para mim é o quê? Alimento. Foi Jesus quem disse, né? Mateus 4,4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. Glória a Deus. Então, leitura exegética é isso. Leitura exegética é aquilo que você para, diferente da devocional, porque a devocional é uma coisa dedicada, você faz sempre, e nem sempre você se preocupa em meditar. A exegética, ela obriga você a meditar, querer entender o texto, saber o que o texto está falando para você. Deu para entender o que eu disse? Beleza. Então, como é que você vai ler a Bíblia hoje? De
diferente. Pode ter certeza. Terceiro, leitura didática. O que é a leitura didática? É aquela que exige de você o quê? A prática. Porque é isso que a gente aprende, não é verdade? Então a Bíblia exige de você dedicação, exige de você atenção e exige de você prática. A Bíblia exige de você o que, crente? Dedicação, atenção e prática. Amém? Amém. Quando eu olhar para a Bíblia dentro dessas três realidades, eu vou ler ela diferente. Amém? Amém. Vamos lá. Eu coloquei mais aí, eu vou deixar por conta de vocês. Persistes em ler. Persistes em ler. João 5,49. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. E são elas que dão testemunho de mim. Coisa linda demais. O verbo ler é focado com a importância vital. Não há investimento sem aprendizado. Jesus mesmo nos orienta a conhecer a sua palavra. Mateus 22, 29. Não dá pra gente voar com uma asa só, dá? Não. Oh, meu Deus do céu, você precisa do poder e da palavra segundo Jesus. Mas o que vai trazer um ao outro? O poder me leva para a palavra e a palavra me leva para o poder. Se eu quero conhecer o poder, eu preciso da palavra. Se eu quero conhecer a palavra, eu preciso do poder do Espírito Santo. É um dependendo do outro, amém? Amém. Glória a Deus. Maravilha. Bom, eu já disse para vocês o que é leitura devocional, sim ou não? Mas nós temos aí um apanhado. Tá? Quem pratica uma leitura devocional tem uma vida espiritual aperfeiçoada, tem a sua moral qualificada. A pessoa vive, olha só, a vida da pessoa, do indivíduo é transformada. Meu Deus do céu, somente na leitura devocional, olha o que você ganha. Eu ganho o que, pastor? Vida espiritual aperfeiçoada. Na leitura devocional, eu ganho minha moral sendo qualificada. Na leitura devocional, a minha vida é transformada. Aleluia. Leitura devocional. Glória a Deus. Meu Deus do céu. Na leitura exegética, que saiba manejar bem a palavra. Meu Deus do céu, já disse para vocês, ok? E é claro que quando a gente olha para o texto, né, procura apresentar-te como obreiro aprovado, que sabe manejar bem. Se manejar bem, a tradução original trabalha como um corte em linha reta. Logo eu aprendo que a palavra não trabalha com caminhos tortos. Há quem diga que Deus escreve certo por linhas tortas, não é isso? Isso é linguagem humana, não está na Bíblia não, tá, gente? Porque na Bíblia eu vejo Deus escrevendo por linha certa. Se a tua vida está torta, o que Deus faz? Primeiro Ele te conserta e começa a escrever a tua história. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Quem vem torto, arrebentado é você. Ele te coloca em pé, te conserta e começa a escrever a tua história. Primeiro Ele te acertou. Pegou isso aqui? Glória a Deus. Vamos lá. Tá? Muito bem. Para fechar aqui, a leitura didática, tá? Exige de mim o conhecimento. Eu preciso conhecer. Mas eu quero colocar com vocês aqui o seguinte, tá? Investir nisto é sinal de crescimento. Eu preciso conhecer, eu preciso ter vontade de crescer, eu preciso amar a palavra, eu preciso me dedicar à palavra. A Bíblia é o meu manual didático, é o meu caminho de aprendizado. Tá? Então vamos lá. Deixa eu terminar isso aqui. Oração, jejum e obediência, fidelidade fazem parte da vida do obreiro, sim ou não? Sim. O que eu disse? Oração, jejum, obediência, fidelidade. Fazem parte Da vida do homem. da vida do obreiro. Amém? Amém. Bom, aí fica faltando o próximo,
Tá? Eu vou encerrar aqui com vocês, porque já são meio-dia.